Paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais um domingo, mais um dia. E todos os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Amém. Vamos orar. Paizinho amado, reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, o teu zelo, o teu cuidado. Tu és um Deus zeloso pela nossa vida. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. O Senhor nos ajude, Senhor, em mais um dia e em mais uma semana que vai entrar. Sejamos guardados por Ti em tudo. Livra-nos de todo mal, como diz a Tua palavra. O Senhor nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Abençoa, meu Deus, cada família, Pai. Abençoa cada casa, os pais, os filhos, os netos. Guarda-nos, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, na ministração, no estudo desta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, ontem nós não tivemos um dia assim tão alegre, porque na noite de sexta-feira, já bem tarde da noite, tivemos a notícia do recolhimento de uma filha nossa na fé, mãe de muitos amados, né? Que também alguns se converteram com a gente. Uma família que fez parte da nossa vida. E aos dias atrás ela foi acometida de uma enfermidade maligna. E ontem ela foi para a casa do Pai. Então, eu só peço que Deus abençoe, né, os filhos. Deus abençoe e guarde cada um e que todos reconheçam que não há outra forma de vivermos neste mundo. E se quisermos estar juntos novamente, temos que permanecer firmes até o fim com o Senhor Jesus, não com uma religião. Amém? Mas glória a Deus, que também nessa semana tivemos uma experiência com o Senhor. Nós estávamos fazendo alguns planos, eu e a pastora, a respeito da nossa própria vida, das coisas e tudo mais. Aí, depois de um determinado momento lá de oração, a pastora tinha ido orar e tal, e passou um tempinho, e veio uma palavra do Senhor, veio uma orientação de Deus sobre aquilo que a gente estava querendo fazer. Repita comigo: Deus é bom? Bom demais. E nós decidimos ouvir aquilo que o Senhor diz, fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E eu simplesmente resolvemos fazer a vontade do Senhor. E na hora que a pastora estava conversando comigo a respeito disso, então me veio a palavra Deus zeloso. Zelo de Deus. E zelo é um dos atributos, como nós estamos estudando os atributos de Deus, ele é zeloso, né? Um dos seus atributos é o zelo.
Quero ler com você e você leia comigo. Já pegou a sua Bíblia? Então pegue. Diz assim no versículo 5 do capítulo 20, quando o Senhor deu, né, os mandamentos ali para Moisés. E no versículo 5 o Senhor fala a respeito da idolatria, dos ídolos. Quando primeiro ele fala, não farás para ti imagem de escultura, né, no versículo 4, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor. Aqui, o Senhor significa o único Senhor, o teu Deus, o único Deus, Deus zeloso. Repita comigo, Deus zeloso, é atributo de Deus. Que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos entender o que significa isso. Que zelo é uma palavra que no hebraico significa dedicação, afeição, cuidado, né? É um cuidado assim, chega a ser um ciúme, mas não o ciúme segundo o homem, né? Porque segundo o homem, o ciúme é uma coisa doentia, é desconfiança, né? Não, o zelo de Deus é o cuidado de Deus por aquilo que é seu. Você tem ciúme de alguma coisa, de algum objeto, de uma bicicleta, né? Você tem um certo ciúme, mas isso na verdade é um zelo de cuidar de algo que você trabalhou para conquistar, né? Você ajuntou para comprar, ou então foi uma bênção, uma coisa que você ganhou, e você não quer que aquilo se estrague. Não é uma idolatria, porque o Senhor, quando fala do zelo, ele está batendo de frente com a idolatria. Ele falou, não adorarás. Então, adoração é o que ele quer. Porque ele falou, eu sou um Deus zeloso, então o que você tem que fazer é me adorar. Não terá diante de ti nenhum outro Deus, nem a ele prestará culto. Então, não é idolatria de objetos, não é idolatria de um carro, não é idolatria de uma pessoa, não é idolatria de casa, né? De um celular. O celular virou ídolo agora, né? Não mexe no meu celular, meu Deus. Então, isso é um zelo, mas não é segundo o homem, é um zelo de cuidado, não é aquele ciúme de Deus. O ciúme de Deus não é o ciúme igual o doentio do homem, que chega a produzir até violência, mortes e tudo mais, por causa da desconfiança. Então, vamos entender isso. Que Deus, um dia, ele assumiu um compromisso, né? E esse compromisso, ele chamou de aliança. Nós estamos aqui no Êxodo 20, volte para trás aí na sua Bíblia, no Êxodo 19. Ele diz assim, versículo 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente, ou seja, coisa séria, ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O Senhor
chamou o povo de Israel para ser uma propriedade peculiar, ou seja, exclusiva. E a gente vê depois, no Novo Testamento, que a igreja é propriedade exclusiva de Deus, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, o Senhor tem zelo pela nossa vida. E o zelo de Deus é para que a gente não faça coisas que Ele já sabe, antes da gente fazer, que não vai dar certo. Então, eu com o pastor estávamos com uma ideia de umas coisas, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, vamos ver, não sei o quê. E o senhor fala, peraí, eu é que cuido disso. É zelo, amém? Repita comigo, Deus é zeloso. Glória a Deus. Então, Deus assumiu ali um compromisso com os israelitas, com o povo de Israel, né? Fez uma aliança com eles, e disse assim, vocês são propriedade exclusiva, propriedade peculiar, particular, né? E o povo até respondeu, né? Quando disse assim, tudo que o Senhor, no versículo 8, o povo respondeu numa só voz, tudo que o Senhor falou, faremos. Se Deus faz um compromisso com a gente, a obrigação nossa também com esse Deus zeloso, é crer que Ele está cuidando da nossa vida e tudo que Ele falar, nós vamos fazer. Porque senão, não adianta o Senhor ser fiel se nós não somos fiéis a Ele, né? Durante muito tempo, hoje eu quase não vejo, mas durante muito tempo a gente via em tudo quanto é carro, Deus é fiel. O cara comprava um carro e escrevia atrás, Deus é fiel. Deus é fiel, pois é atributo dele. Agora, não adianta Deus ser fiel se a gente não é fiel a Ele, né? Então, e aí, é claro, o povo de Israel podia falhar, assim como nós podemos falhar, né? Mas a fidelidade de Deus não muda, é inabalável, não se abala, nada. A nossa infidelidade não destrói e não diminui e não abala a fidelidade de Deus. Ele continua sendo fiel e zeloso com a nossa vida. Amém? E quando o Senhor fala com o povo de Israel a respeito de ser um Deus zeloso e menciona a idolatria, por quê? Porque a idolatria era uma coisa mundana, era algo que detestável, né? Era um adultério espiritual. Veja só o que diz aí em Tiago, vamos ler. Tiago, capítulo 4. Olha lá, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5. Aqui. Ou supondes que em vão, ou seja, você acha que é à toa, que é por acaso, né, que afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Como eu falei, Deus tem ciúme da sua igreja. Mas não é já fique bem claro, não é o ciúme que você conhece, né, pelos homens. É um ciúme de cuidado de Deus, de cuidar da sua propriedade, daquilo que é dele. Então ele diz assim, é com ciúme que por nós, igreja, anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Tem consciência de que o Espírito, aqui com letra maiúscula, é o Espírito Santo, e que ele habita em você, habita em nós? E o verso 6 de Tiago 4 diz, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Versículo 4 ainda diz assim, infiéis,
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, qualquer forma, né, de idolatria, de intimidade com o mundo, de qualquer mundanismo, é um adultério espiritual, é inimiga, é quebrar a aliança. Mas o que está acontecendo hoje com a igreja do Senhor? Parece que o mundo entrou na igreja. Quando a gente fala do mundo, é um mundanismo. É o desejo pela riqueza, pela a ganância, pelo poder. Por isso que eu não duvido que esse tempo de pandemia, amados, não tem nada a ver com o estudo de hoje, mas só um comentário. Esse tempo de pandemia é Deus tratando com essa igreja que está inchada, balofa, gorda, ovelha gorda. Apacentando o seu próprio ventre, enriquecendo, comendo a carne das ovelhas, vendendo coisas enganosas para o povo, só para arrecadar dinheiro. Deixa eu parar por aqui que começo a ficar irado com essas coisas. Meu Deus do céu. É com ciúme, né, que o Senhor anseia, que por nós anseia o Espírito. Então, Deus tem ciúme, se a gente, sabe, zelo, cuidado. Por isso que ele falou para Israel, não vai nem pensar em mudar o seu olhar para outro canto. É só para mim. Só a Deus prestaremos culto e adoração. Ele é Deus zeloso. Amém? Glória a Deus. Então, para Deus, esse desenvolvimento com as coisas do mundo significa você declarar que você é inimigo de Deus. Aqui Tiago falou, é como odiar, né, a Deus. Meu Pai amado, né, e o Êxodo 25 que nós vemos, a gente viu claramente essa verdade. E é prostituição maligna. Veja só o que Paulo escreve para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto teve sérios problemas que obrigou Paulo a falar coisas fortes para a igreja, né? Na primeira carta, no capítulo... Abra comigo aí. Capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. E vai lá para o verso 21. Achou? Olha só. Veja bem o que é esse negócio. De estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Só é crente quando está na igreja. Ah, levanta as mãos, bate palma, dá glória a Deus, aleluia, e paz do Senhor, aí, misericórdia, e não sei o quê. Atravessou, botou o pé na calçada, deixou tudo dentro da igreja. Ninguém mais nem reconhece que era a mesma pessoa que estava ali na igreja. Não podeis beber, não podeis, é proibição. Não é alternativa. É proibição. Não podeis beber o cálice do Senhor. O que é o cálice do Senhor? Participar da ceia do Senhor. Participar da mesa que é santa, que representa o sacrifício. O cálice representa o sacrifício de Jesus, derramando o seu sangue por amor na nossa vida. E quando a gente toma a ceia, é o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis beber. Meu, que coisa muito séria isso aqui. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis
ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Onde que está a mesa do Senhor no momento da ceia? Onde que está a mesa de demônios? No mundo, no dia a dia, aí fora. Quando Tiago fala que a amizade do mundo com o mundo é inimiga de Deus, nós estamos nesse mundo, né? A Bíblia fala que só se a gente fosse tirado dele para não conviver com o mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Amém? O mundo não pode nos dominar. Quem nos domina é o Espírito Santo, é o Senhor. Isso é zelo de Deus pela nossa vida. E no verso 22 assim: ou provocaremos zelos no Senhor? Será que a gente, né, por causa dessa duplicidade, né, a gente costuma dizer, você pode andar em duas canoas? Um pé em uma canoa e o pé na outra? Ah, eu vou sair com a minha canoa. Né? É igual a gente fala muito isso. Canoa é uma linguagem popular. Então, um pé numa canoa, um pé na outra. Que isso? O que vai acontecer? Vai se empacotar. Não tem jeito. Né? Aí o Senhor diz assim, por Paulo aqui em 1 Coríntios 10, 22, ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Ou seja, não precisamos, né? Paulo está dizendo, a gente não precisa provocar esse zelo de Deus. Vamos fazer a coisa certa e Deus vai se agradar da gente e pronto. Amém? Agora, se o Senhor nos alertar, né? Porque estava querendo fazer uma coisa, eu com a pastora. Aí o Senhor fala assim, não é por aí. Então o que é isso? O zelo de Deus. Foi o quê? Provocamos o zelo, a manifestação do zelo de Deus. Mas Paulo fala assim, está falando, a gente nem precisa provocar isso, é só fazer o que é certo. Então vai beber do cálice do Senhor e vai também tomar o cálice de demônio? Espera aí. Você é filho. Se for filho, porque não sendo filho, não tem nada a ver. Não vai acontecer nada. Deus não vai falar com aquele que não é filho. É com aquele que é propriedade exclusiva dele. Ele cuida, ele zela pelo aquilo que é seu. Se você é de Jesus, ele tem zelo pela tua vida, pela nossa vida. Amém? Glória a Deus. Meu Pai amado, porque o Senhor fala do zelo e relaciona com adultério, com prostituição espiritual, porque essa prostituição espiritual é o rompimento da relação com esse Deus. Quebra a aliança, né? Quebra a aliança. O adultério quebra a aliança. A prostituição, o culto a outros deuses, a adoração a outros deuses, o beber do cálice de demônios quebra com essa aliança. Abra comigo no Salmo 78, no meio da sua Bíblia. Se a sua Bíblia é uma Bíblia normal, assim, que não tem inário, que não tem não sei o quê, né? Então comentários e um monte de coisa, concordância bíblica, aí já não é muito no meio, mas se for somente os 66 livros da Bíblia, que você já aprendeu que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, né? Velho Testamento escrito em hebraico, Novo Testamento escrito em grego e aramaico. E está aqui, Salmo 78, abra comigo, 78, e o versículo 56. Verso 56. Olha assim.
Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, falando do povo de Israel, né? Resistindo, tentando a Deus. E não lhes agradaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Olha, o povo começou a ter mais cuidado com a idolatria do que, né, com as coisas de Deus. Deus ouviu isso. Nada fica encoberto aos olhos, aos ouvidos de Deus. Amém? Esse é o adultério espiritual. Não pense que dá para enganar Deus, que não dá, não. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló. Não, 59. Deus ouviu isso e se indignou. E sobremodo se aborreceu de Israel. Que Deus não se aborreça da nossa vida. Amém? Esse tempo que estamos vivendo é a oportunidade da gente estar cada vez mais buscando o Senhor. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, verso 60, a tenda da sua morada entre os homens. Meu, quer tirar Deus da sua vida? É só se você se voltar para a idolatria, para o adultério espiritual, a beber o cálice de demônios, né? É provocar a Deus. E esse zelo de Deus, então, como eu já falei, no Êxodo 20, versículo 5, é apresentado ali num contexto de adoração, né? E porque somente Ele é o único, eu sou o Senhor, ou seja, o único Senhor, o único Deus, né? Então, adorar qualquer coisa é trair. Adorar qualquer coisa. Eu não gosto. Eu sei que é uma linguagem popular, é um costume de linguagem da gente falar: ah, eu adoro isso. Ah, eu adoro aquilo outro. Ah, eu adoro essa camisa, eu adoro essa blusa, eu adoro esse carro, eu adoro essa mesa, eu adoro esse sei lá o quê. Não adora nada. Adorar é só Deus. Nessa coisa eu sou meio chato. Eu sei que é um vício. O pessoal fala: eu adoro essa gelatina. Eu adoro, sei lá o quê. Eu adoro carne moída. Ai, meu Deus do céu. A gente não adora nada. Adoramos só a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque qualquer coisa que a gente venha adorar, estamos traindo o único Deus verdadeiro. Amém? E Deus leva, presta atenção, esse Deus zeloso leva extremamente a sério esse relacionamento com o seu povo. Deus leva a coisa séria e espera o quê? Resposta, reciprocidade. É resposta que a gente também leve a sério. Não é só Deus fazer a parte dele. Deus é fiel? É. Então vamos ser fiel a Ele em tudo. Para terminar, vamos abrir aqui o Êxodo 34, abra comigo. Êxodo 34, Êxodo capítulo 34. Achou? Vai ver na Bíblia, não vai ver no celular, na Bíblia do celular. Veja na Bíblia, para você mexer com as folhas. Eu gosto disso. Versículo 10. Diz assim. Vamos ler do 10 até o 16. Então disse: eis que faço uma aliança diante do teu povo. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo.
guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, toda sorte de inimigo, tudo quanto é eus da vida, o Senhor lança fora, pela nossa, né, pela nossa fidelidade a Ele, pelo nosso compromisso, né, que assim como Ele se compromete em zelar pela nossa vida, vamos também nos comprometer com Ele. Guarda o que eu te ordeno hoje. Então lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e todos os zeus. E o 12 diz, abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Ou seja, não faça, proibição. É proibido ter comunhão com as coisas deste mundo. Abstente, abstenção, é ausência, é ficar longe, nem chegar perto, né, das coisas deste mundo. Os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada. O diabo veio matar, roubar e destruir. A palavra de Deus diz que ele é o príncipe deste mundo. Então, ele vive armando cilada para o povo de Deus. Fala, não, tudo bem. Todo mundo faz. Não, mas depois eu confesso o meu pecado e... Meu, que é isso? Para com isso. Não tem quase crente nem meio crente. Se o cara falar, não, nossa, tá uma benção, mas ainda falta um pouquinho. Então não tá. Não tem 99% crente. Nem 99% de obediência. Se tiver 1%, meio por cento, o 0,1% de desobediência, já anulou tudo. Né? Versículo 12, abstente de fazer aliança com os moradores da terra. A nossa aliança é com Deus, não é com as coisas deste mundo. E o verso 13 diz, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos. O verso 14, porque não adorarás outro Deus. Não é não. Amém? Pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Olha aqui está uma afirmação dupla. O nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Deus zeloso é Ele. Verso 15, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não faça aliança. Não suceda que em se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando alguém, alguém te convide e comas o seu sacrifício. Olha só. Não tem nada a ver. Né? Vamos lá nessa balada, vamos lá. Olha, o que é um copinho de cerveja? O que é tomar um vinhozinho? Né? O que é jogar um carteado? É brincadeirinha. O que é... Meu, não tem. Não faças aliança. Deus é Deus zeloso. Se prostituindo, não faça aliança. Não suceda que, se prostituindo com os deuses, te convide. Deixa ele, não quer Jesus. Mas eu vou... Não, é só para agradar, porque sabe como é que é, né? É família, né? É chato. O que vão dizer? Vão falar que a gente é fanático. É fanático mesmo. Somos fanáticos. Fanático por Jesus. Glória a Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Amém? Verso 16, né? E comas do seu sacrifício, tomas mulheres das suas filhas, para os teus filhos, suas filhas prostituindo-se com seus deuses, faço que também os seus filhos se prostituam com seus deuses. Quando Esdras voltou, né, autorizado pelo rei Ciro para voltar para Jerusalém,
ele ficou abismado. Porque foram falar para ele, olha, o povo hoje não é mais o mesmo. Eles casaram com as mulheres dos cananeus, casaram com as mulheres dos heteus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus e todo. Eles se misturaram tudo. Quando a ordem do Senhor era para que eles não fizessem isso. Sabe o que aconteceu? Esdras foi para o joelho, confessou o pecado. E veio a palavra do Senhor. Eles teriam que largar isso tudo. E tiveram, e largaram. Largaram aquele envolvimento com aquelas mulheres. É a história, é a verdade. Está na Bíblia, eu creio. Amém? Então, guarde bem isso, né? Pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. E Ele zela pela nossa vida, o cuidado de Deus. Amém? O ciúme de Deus não é doentio, não é desconfiança. Não, Deus não precisa desconfiar de mim, nem de você, nem de ninguém. Ele conhece tudo. Ele conhece o coração. Desconfiar do quê? Ele já sabe de todas as coisas. Então, glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que o zelo do Senhor domine sobre a nossa vida em tudo. Glória a Deus. E que a gente esteja sempre correspondendo a Ele, nesse compromisso, nessa fidelidade a Ele. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.